Boa noite, igreja. Que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Boa noite para você que está nos assistindo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Bom, queridos, eu queria te convidar a abrir comigo. Antes da gente orar, vamos ler a palavra, amém? Queria te convidar a abrir comigo no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém? Todos acharam? Bom, vamos lá. Diz assim, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com cedo que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Queridos, feche seus olhos, feche sua Bíblia, põe a mão na altura do seu coração e vamos orar. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Não permita, Senhor, que saia desse altar palavras do meu coração, mas que saia daqui, Senhor, palavras do seu coração. Pai, assim como o Senhor me encontrou na minha sala e me disse: crê somente, crê somente. Levanta-te, levanta-te nesta noite, Pai. Eu creio que um grande levantar do Senhor se começará no meio de nós. Um grande levantar do Senhor começará no meio de nós. E a palavra que o Senhor tem para nós essa noite é crer somente, crer somente. Então, Senhor, nos ensine nesta noite a ter fé, a confiar no Senhor e a crer que ainda que as coisas saiam do nosso controle, o Senhor nunca perde o controle de nada. Tudo está no seu controle. Até o nosso fôlego de vida depende de Ti. Até o ar que respiramos depende de Ti. Então levanta, Senhor. Pai, que aquelas pessoas que estão nos assistindo possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Que cada um, Senhor, que se encontra neste lugar possa sentir a Tua presença, Senhor, tocando do alto da cabeça a planta dos pés, repreendendo toda a incredulidade. Toda a palavra contrária do Senhor não prevalecerá, mas a Tua verdade reinará na nossa vida. A Tua vontade, Senhor, nós viveremos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Jesus, reina neste lugar. Jesus, nós te damos total liberdade para o Senhor reinar nos nossos corações e cumprir o Teu querer, e cumprir, Senhor, a Tua vontade, somente a Tua vontade. Senhor, faça que os nossos corações venham arder de amor por Ti, venham arder da dependência em Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Senhor, atribulados, cansados, aqueles que estão dispersos, Senhor, desperta nessa noite, Senhor, nos chacoalhe nessa noite, Senhor, para que nós não venhamos nos desviar do Teu propósito, da Tua vontade, Senhor, e manifestar a Tua glória em nós e através de nós, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Pai, eu te peço, me diminua mais e mais, e que só o Senhor cresça e apareça, que toda a honra, toda a glória seja somente Tua, Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jairo, né? Eu creio que você já deve ter ouvido várias ministrações sobre Jairo, um dos principais chefes da sinagoga, que a sua filha adoeceu, estava à beira da morte, né? E ele vai até Jesus e procura Jesus, né? Como nós lemos aqui, para que Jesus curasse a sua filha, salvasse ela daquela enfermidade, né? E Jesus, indo até a casa de Jairo para encontrar a sua filha, né? A Bíblia fala que havia uma multidão que cercava Jesus. E dentre a multidão havia uma mulher, né, que já sofria 12 anos, né, que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher estava enferma há 12 anos, ela já tinha tido todas as opções que cabia a ela, já tinha feito todos os tipos de tratamento, já tinha gastado todo o dinheiro que ela possuía, e não tinha mais nenhum recurso que ela pudesse procurar. Então, quando ela toca em Jesus, né? Em algumas versões fala que saiu o poder do Senhor, outras falam que saiu virtude. E imediatamente ela foi curada dessa enfermidade. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Né? E os discípulos falam: Senhor, quem te tocou? Uma multidão te cerca. Mas um toque fez a diferença naquele momento. Um toque despertou o coração do Senhor. E aí Jesus responde para ela: querida, vá em paz, a tua fé te salvou. E aí Jesus vai para a casa de Jairo. E quando vê, chega um dos que estavam lá, desesperado, e fala: olha, para de atormentar o mestre, querido. Sabe por quê? Sua filha já morreu, não dá mais tempo.
Mas mesmo assim, Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Não temas, crê somente. E ele vai até onde a menina está. Ele entra no quarto. Ele segura na mão da menina e ele diz para ela que ela se levante. E imediatamente ela se levanta e ele pede que dê a ela o que comer. Uau! Acho que deu para entender mais ou menos a história, né? Foi isso que a gente acabou de ler. Mas eu quero falar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração com relação a essa passagem, essa história, esse momento que Jairo viveu. Talvez hoje, você que está aqui, ou você que me assiste, esteja como Jairo, desesperado, necessitando de um milagre, precisando que Jesus te socorra imediatamente. E eu queria te falar uma coisa, querida, algumas coisas, algumas características de Jairo despertou meu coração. E muito o Senhor falou comigo sobre esse personagem. Como eu já falei para vocês, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Eu creio que quando Jairo procura Jesus, eu creio que ele sabia que a única pessoa que poderia salvar a sua filha, a única pessoa que poderia trazer saúde à sua filha, era Jesus. Quando ele encontra Jesus, queridos, tem duas atitudes que a Bíblia falou que ele toma, que mexeram comigo. A primeira, ele se prostra aos pés de Jesus. Querido, o se prostrar aos pés de Jesus tem a ver com rendição. Tem a ver com se submeter, tem a ver com desejar que o Senhor faça a vontade dEle. Tem a ver com a rendição, onde eu digo: Senhor, eu não tenho mais o que eu faça. Eu não tenho um recurso onde eu possa recorrer. Eu não tenho cartas na manga, né? Que eu possa soltar nessa hora. Mas eu me prostro aos teus pés. Porque eu sei que se o Senhor tocar nela, ela vai viver. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu cenário vai mudar. E a segunda coisa que Jairo faz, a Bíblia fala que ele insistentemente, né, pediu para Jesus. E quando eu li essa palavra insistentemente, algo mexeu comigo, porque às vezes nós podemos pensar e associar como uma criança, né? Quando você fala para ela: você não vai em tal lugar. E ela diz: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ela fica insistindo. Até você deixar, né? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece. Mas não é não, sim é sim. E, enfim, mas não é esse sentido, queridos, que eu senti que era o de Jairo. Não era esse insistir de uma criança teimosa, que quer que a vontade dela seja feita. Mas quando essa palavra ela saltou nos meus olhos, eu insistentemente ele pedia. Querida, eu creio que tem a ver com agir pela fé. Como assim, pastor, agir pela fé? No momento de angústia, no momento de dor, no momento que as coisas saem do nosso controle, bate um desespero.
E junto com o desespero, vem muitos pensamentos, amém? Vem pensamentos que não vai dar certo, que você não vai conseguir, medo, insegurança, dúvida, como será? E eu acredito que com Jairo não foi diferente. Eu acredito que o medo estava ali, a insegurança, a incerteza, a preocupação de talvez não chegar a tempo da filha dele ter mesmo falecido e Jesus não ter o que fazer. Poderia ter passado e está passando esses pensamentos no coração de Jairo. Mas a insistência de Jairo me mostra que os olhos dele não estavam nas circunstâncias ao seu redor. Não estava na dúvida, não estava no medo, não estava na insegurança. Quando Jairo insistentemente fala com Jesus, clama por Jesus, suplica insistentemente a Jesus. Eu creio que no mundo espiritual é como se Jairo estivesse renunciando toda a palavra negativa contra a sua casa, contra a sua filha. Eu creio que Jairo estava renunciando a sua alma gritar por socorro, mas ele estava querendo confiar no Senhor. Por isso ele suplicou ao Senhor, por isso ele se prostrou aos pés do Senhor, porque ele sabia que no controle dele não tinha mais nada, que ele não podia fazer nada para salvar a filha dele, mas Jesus podia. Então, enquanto a dúvida, os pensamentos negativos vinham na mente e no coração de Jairo, dizendo que era tarde demais, dizendo que não ia dar tempo, a súplica dele era: Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, venha comigo, salva minha filha. Cada palavra que o inimigo lançava no coração de Jairo: você não vai conseguir. Eu, Lídia, creio que Jairo declarava: eu posso. Em Jesus eu posso. Só que aí, ele está a caminho, grande multidão cercava, porque eu imagino que grande era, né, a multidão que estava atrás de Jesus por um milagre, por uma cura, por salvação. E aí, um toque desperta o coração de Jesus. E aí Jesus para. Imagina, Jairo querendo que Jesus fosse rápido. E Jesus para. É um trabalhar, né? É um trabalhar do Senhor conosco. Quantas vezes nós queremos que Deus faça as coisas para ontem e Deus permanece em silêncio? E não é porque Ele se esqueceu de nós, mas é porque Ele está nos tratando. Ele está dizendo: querido, ei, acalma. Eu não perdi o controle. Eu continuo no controle. E aí aquele toque desperta o coração de Jesus. Por quê? Porque ali no meio daquela multidão existiam muitas pessoas que precisavam de um milagre. Mas uma mulher tinha fé suficiente para alcançar o coração de Jesus. Ela necessitava de uma cura, sim. Ela estava enferma há 12 anos. Mas a fé dela moveu o coração de Jesus. E eu achei tão lindo que Jesus olha para ela e diz assim, né? Ele olha para a multidão procurando quem a tocou. E ele diz: ei, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Porque quando nós, querido, temos fé, nós tocamos o coração de Deus. Nós tocamos o coração de Deus. E todos ali, como Jesus, quem te tocou, grande povo te toca. Muitas pessoas estão te tocando. Não, mas teve um toque que fez a diferença. Uau! E aí, aquela moça, com medo talvez,
se achega até Jesus. E ele diz: querida, vá em paz. A sua fé te salvou. Você está curada. E quando Jesus continua o caminho, alguém chega até Jairo e diz assim: Jairo, para de atormentar o mestre. Ele tem muitas coisas para fazer. A sua filha já morreu. Não tem mais o que fazer. E Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Não temas, crê somente. Querido Jairo, para viver o milagre dele, ele precisou enfrentar várias coisas. Ele precisou enfrentar uma multidão no caminho. Pessoas que chegaram até ele e disse para ele não incomodar o mestre. Pessoas que riram de Jesus, quando Jesus disse que a menina não estava morta, mas que ela dormia. E ele precisou enfrentar o desespero das pessoas que estavam lá na sua casa. O grande alvoroço que estava lá. Pessoas chorando, pessoas se descabelando, porque já era tarde demais. Mas a fé de Jairo não fez ele olhar para a multidão, não fez ele olhar para as pessoas, não fez ele olhar para o cenário, não fez ele olhar para as circunstâncias. A fé de Jairo fez ele se firmar na palavra que Jesus liberou sobre ele. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu creio, igreja, que quando Jesus libera essa palavra para Jairo, eu creio que é como se fosse um conforto que Jairo recebeu naquele exato momento. Sabe? Como se todo o medo, toda a frustração, todo o desespero, toda a tempestade acalmasse. Se o mestre está falando, não temas, crê somente, para que eu vou duvidar? Para que eu vou temer? Crê somente. E Jesus vai até o quarto, e Jairo com ele. E Jesus segura na mão daquela menina, e diz para ela: levanta-te. E imediatamente ela levanta. Aleluia! Que lindo! Que testemunho que Jairo viveu! Que algo sobrenatural que aconteceu naquele lugar. Sabe, igreja, nós precisamos despertar em nós a fé no nosso coração. Nós precisamos crer como Jairo creu em Jesus. Nós não podemos mais estar dormindo na presença do Senhor. Nós não podemos mais dizer que estamos tendo fé para crer no milagre, mas temos nos passado despercebido com a multidão, com as circunstâncias, com as pessoas. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor quer nos levantar como uma geração eleita para manifestar a glória dEle. Mas se nós estivermos dormindo, se nós estivermos dispersos, diante dos desafios, nós não vamos manifestar a fé que agrada o coração de Deus. Nós não vamos manifestar o crer em Jesus, mas nós vamos manifestar, sabe o quê? A incerteza, o medo. Ainda que você esteja passando pela maior fase difícil da sua vida, seja uma enfermidade, seja ela física, espiritual, emocional, um desafio na sua casa, no seu casamento,
Sempre vão haver. Sabe, o inimigo sempre vai levantar na sua mente e no seu coração pensamentos de derrota, pensamentos para te desanimar, para tentar te parar, para te desanimar. Mas se você escolher se prostrar aos pés de Jesus, se você escolher insistir no que Deus tem para você e não aquilo que o inimigo lança na sua mente e no seu coração, você viverá os mesmos milagres e até obras maiores que Jairo viveu, você viverá. Mas nós não podemos estar dispersos, igreja. Nós não podemos estar dispersos. Nós precisamos estar focados no Senhor. Quantas pessoas precisam de um milagre? E nós? Como nós nos posicionamos diante do cenário a qual hoje nós estamos vivendo? Um cenário mundial. Diante de uma pandemia. Como você se posiciona? Como você tem se posicionado? Você tem manifestado a fé? Há uns 3, 4 meses atrás, era uma quarta-feira, eu saí do culto. E eu estava chegando em casa, eu desci para abrir o portão. E a minha vizinha, já era umas 10h30 da noite, a minha vizinha estava conversando com uma senhora. E ela disse assim: oi, Lídia, você pode vir aqui? Eu falei, claro. E eu fui até ela. Eu, até estava sem máscara. E depois eu falei, misericórdia, a gente tem que vigiar nos detalhes, né? Mas é porque eu tirei a máscara dentro do carro e eu ia entrar para minha casa. E aí ela disse assim, e tinha uma moça com ela, e a moça estava desesperada, mas desesperada. E eu falei para a moça, que aconteceu? Ela falou, ela falou para mim que você é pastora, você pode orar pelo meu filho? Eu falei, claro que eu posso orar. Sim, o que aconteceu com ele? Então, ele está com Covid. Ele tem 27 anos, ele está com não sei quantos % do pulmão comprometido, ele está entubado, e eu estou desesperada porque ele é novo, e os médicos não me deram esperança, e eu estou desesperada, o que eu faço? E eu, a maioria me conhece, vamos orar, dá a mão aí, queridos, vigia, tá? Mas na hora eu acho que eu estava ali muito cheia de fé, eu dá a mão aí que nós vamos orar. E dei a mão para a mulher e nós começamos a levantar um clamor pela vida do filho dela. E foi lindo ali, a hora que acabou, ela saiu calma. E aí eu entrei para casa e eu falei, Jesus, me guarda, Porque misericórdia, eu tinha que ter posto máscara, A gente está nesse período de pandemia. Mas Deus guardou, glória a Deus. Agora, alguém pede oração, já põe a máscara, Porque a gente tem que vigiar. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês? Que, passado um mês, a minha vizinha me procurou e disse assim, olha, a moça mandou te avisar que o filho dela já está em casa, está bem, graças a Deus, e que ele não ficou com sequelas, ele está super bem, o pulmão dele reagiu, já teve alta, já está em casa. E eu falei, amém, glória a Deus. Querido, por que eu estou contando isso? Eu fui, talvez, irresponsável de ter orado pela moça sem máscara? Fui, porque a gente tem que vigiar, não é verdade? E o Espírito Santo já ministrou isso no meu coração. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente não pode temer. Se eu não tivesse orado, talvez Deus teria levantado outra pessoa que orasse, porque eu creio que se Deus restaurou a saúde desse moço e colocou ele de pé, eu creio que Deus tem algo para cumprir na vida desse moço. Grandes coisas Deus ainda fará através desse moço, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Mas quantas oportunidades nós temos de manifestar fé,
De falar para o nosso irmão, não, você vai vencer, porque a palavra de Deus me diz que você vai vencer em nome de Jesus. E a gente recua, a gente tem medo de orar, a gente tem vergonha, a gente tem sentimento de incapacidade, a gente não se acha capaz. Ai, mas e se eu orar e eu pegar? Ai, se eu fizer isso ia acontecer comigo? Queridos, e estamos passando despercebido, e estamos deixando de ministrar, sabe, para uma vida, para uma pessoa. A vinda de Jesus está próxima. E o que nós temos feito? Nós temos só nos protegido a nossa casa, clamado somente pela nossa família. E as pessoas lá de fora que estão morrendo, tanto faz, tanto fez, porque graças a Deus a minha casa está guardada. Não, não é assim. Não é assim. Nós precisamos nos posicionar, igreja, e nos posicionar de uma maneira certa. Orar, interceder, declarar palavras de vitória, manifestar a fé em nós e através de nós. Não estou falando para você sair daqui e falar assim, eu vou lá na aula do Covid e vou começar a orar sem máscara, pôr a mão nas pessoas e elas serão curadas, porque a pastora fez isso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que quando alguém chega perto de você e pedir uma oração, não recue. Não recue. Mas ore. Manifeste a sua fé. Que você crê em Jesus. Você crê em Jesus. Então faça isso, vale a pena. Coloca isso em prática. Manifeste a sua fé. Jairo viveu o milagre dele, porque os olhos dele, o coração dele, o crer dele, estava em Jesus. Não estava no cenário que ele estava vivendo, não estava nas circunstâncias que ele estava vivendo, igreja. E nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para junto com você, nós levantarmos um clamor que toque o coração de Jesus. Levantar um clamor que mova o coração do Senhor, que mova os céus. Levantar um clamor onde nós declaramos que nós cremos sim no Senhor, nós cremos sim na palavra dEle. E que não importa o cenário que eu e você esteja vivendo hoje, não importa quais são as palavras que estão chegando até nós. Quem define o nosso futuro é o Senhor. Quem conduz a nossa vida é o Senhor. Por isso nós escolhemos crer nele, por isso nós escolhemos confiar nele. A filha de Jairo tinha uma doença física. Mas hoje nós entendemos que não são só as doenças físicas que nos impedem de avançar. Mas existem muitas doenças emocionais que têm paralisado a igreja. Há muitas doenças espirituais que têm paralisado a igreja. Talvez você esteja aqui e a sua saúde física está, ok. Glória a Deus pela sua vida. Mas às vezes o seu emocional anda abalado. E se o seu emocional está abalado, o crer também pode estar abalado. Talvez a sua doença seja espiritual. Uma frieza, uma dormência espiritual, a perda de fé. E você precisa voltar a crer que ainda que as coisas saiam do seu controle, Jesus nunca perde o controle. E nós precisamos crer nisso. E não só crer, mas viver através das nossas atitudes, das nossas reações. Você tem crido que Jesus pode trazer vida onde há morte? Ontem,
Deus já me deu essa palavra há uns dias, né? E acho que foi sexta-feira, eu comecei a escrever aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. E eu estava escrevendo no celular, sabe? E eu falei, eu mando para o Samuel, depois eu passo a limpo. E aí eu estava lá escrevendo, só que cada hora eu tinha que parar e eu não conseguia terminar de escrever. Aí eu falei, bom, depois eu termino, né? E eu deixei lá, salvo, mas não tinha enviado. Aí a hora que eu sei que eu não ia ter mais nenhuma interrupção, eu falei, agora eu vou lá. A hora que eu cheguei lá, tinha apagado toda a mensagem. E aí eu falei, Jesus, amém. O Senhor sabe todas as coisas. Então, eu entendi que Deus tinha algo para fazer. E eu falei, amém. E aí eu descansei meu coração no Senhor. Eu entendia que era ali, de Jairo. Mas que Deus tinha algo para fazer, algo novo. E quando foi ontem, eu estava de manhã atendendo e eu vi que meu celular apitou. E era uma mensagem grande, eu não quis ouvir, né? Porque eu estava atendendo, então eu falei, na hora do almoço eu ouço. E a hora que eu fui almoçar, eu ouvi o áudio. E a hora que eu ouvi o áudio, igreja, eu me senti como Jairo. Eu senti que o que eu iria fazer, o que eu iria dizer. E eu falei para Samuel, vamos orar, né? Porque a minha prima tinha me ligado e me falado que o meu primo, né, o esposo dela, estava entubado, porque ele pegou Covid e ele estava muito mal na UTI, entubado. E a médica disse para ela, eu só te ligo hoje se ele piorar. E naquele momento, queridos, me bateu um desespero. Porque eles têm um bebezinho de 8 meses. E eu falei, Jesus, o que eu vou falar para ela? E naquele momento, eu falei para Samuel, vamos orar. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu apresento a vida dele diante do Senhor. Eu peço que o Senhor toque nele. E no momento que eu comecei a orar, veio essa frase no meu coração. Não temas, crê somente. E imediatamente, sabe? Igual eu falei para vocês que Jairo se sentiu. Que estava o desespero, estava toda a confusão ali, tentando tirar ele do foco, mas a palavra de Jesus trouxe um bálsamo no coração de Jairo e fez ele confiar mais, ele crer mais, ele esperar mais no Senhor. Foi exatamente assim que eu me senti. E eu terminei de orar, eu gravei um áudio para ela e eu disse assim, olha, o que o Senhor mandou eu te falar é não temas. Creia somente. Creia somente, porque ainda que as coisas saiam do nosso controle, Deus permanece no controle de tudo. E até o fôlego de vida dele está nas mãos do Senhor. E tudo que o Senhor já liberou sobre a sua vida se cumprirá. Então creia que Jesus pode fazer um milagre na vida dele. E depois que eu terminei, né, de gravar o áudio para ela disse, nossa, Li, foi realmente um bálsamo para mim, porque era tudo que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir. E eu vou crer nessa palavra. Eu falei, amém, então receba isso que é de Deus. Né? Porque eu falei para ela, o Senhor me deu essa palavra para eu levar para a igreja domingo. Porque eu apaguei a mensagem, eu tinha certeza que Deus tinha algo novo, né? Apagou sozinha, né? Porque eu creio que Deus tinha algo novo. Então eu creio que Deus ainda vai fazer algo. E depois ela me ligou, ela falou, olha,
todas as vezes eu fico ouvindo seu áudio, ouvindo essa palavra, porque ela me alimenta a minha fé, me faz crer que Deus está no controle da vida dele. Falei, amém. E hoje de manhã, quando eu fui levantar um clamor, né, ao Senhor, pela vida dele e pela vida de outras pessoas que têm me pedido oração, o Senhor tocou forte no meu coração, que eu precisava fazer isso, igreja, aqui com vocês também. Que esse é o tempo de nós nos levantarmos, um grande clamor ao Senhor, um grande clamor por nós, mas também por aqueles que o Senhor trará até nós, para orarmos, para intercedermos, levantarmos um clamor pelas pessoas que não estão saudáveis, que estão como a filha de Jairo, prestes a morrer, talvez por uma doença física, emocional ou espiritual. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que não têm o Senhor, e que se morrer, ainda pode comprometer a sua eternidade. E nós temos Jesus, nós temos uma eternidade com o Senhor. E o que nós temos feito disso, igreja? O que nós temos feito disso, diante das circunstâncias que o mundo está vivendo? Diante das pessoas que estão morrendo, diante das pessoas que estão se matando, que não estão doentes, mas que tentam suicídio. O que nós temos feito? Nós temos dado o ombro, intercedido, crido em Jesus, ensinado elas, incentivado elas a crer também, a confiar, a entregar suas vidas a Jesus? Ou nós temos apontado, acusado? Ah, tá assim porque não vai na igreja. Ah, tá assim porque não vigiou. Ah, tá assim porque foi para a praia. Ah, tá assim porque não sei o quê. Nós estamos julgando, ao invés de acolher. Todos nós estamos sujeitos. E todos nós, um dia, o Senhor virá nos buscar. Se nós não morrermos, Ele vai vir nos buscar. Mas nós precisamos despertar a nossa fé. Nós não podemos empurrar um dia após o outro com a barriga e dizer que está tudo bem, sendo que tudo está desmoronando. Inclusive a nossa fé, principalmente a nossa fé em Deus. Desperta, igreja, desperta. Eu creio que essa noite é uma noite do Senhor nos levantar. Igual o Senhor disse àquela menina, levanta-te. O Senhor também te diz essa noite, levanta-te. Levanta-te de um leito de murmuração. Levanta-te de um leito de reclamação, de um leito de vitimação, de um leito de julgamento, de um leito de acusação. Levanta-te, igreja, levanta-te. E se coloque em posição para ir além, para ir além. E não fique mais prostrado. Não fique mais ouvindo as vozes que vêm de lá, de cá. Meu Deus, nós precisamos viver tantas coisas extraordinárias. Nós precisamos viver tanto sobrenatural. Nós precisamos ir tanto no profundo. Mas como nós vamos viver se nós continuamos no natural, se nós continuamos no superficial, nós continuamos no raso? Nós precisamos ter uma fé que mova o coração de Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a clamar, a alcançar o coração de Jesus, a tocar o coração de Deus com a sua fé? Você quer despertar o coração do Senhor? Amém? Sabe? Talvez você está tudo bem nessa casa.
Você está saudável em todas as áreas da sua vida. Mas eu queria te convidar, mesmo assim, a fazer parte desse mover. E clamar por aquele que precisa. Talvez você olhe para sua casa e você fala: pastora, está tudo bem, graças a Deus. Amém, amém. Deixa Deus te usar nesta noite para levantar um clamor que agrada o coração de Deus. Mas talvez você é uma pessoa que está em depressão, que está desanimada, que está magoada. Talvez você é uma pessoa indiferente. Já viu um crente indiferente? Tanto faz, tanto fez. Continua lá, instável. Ninguém toca nele, né? Está lá. Seja instrumento nessa noite nas mãos de Deus. Clame. Manifeste a sua fé. Comece a manifestar a sua fé. Jesus disse que aquele que cresce nele, né? Que crê nele faria obras maiores do que aquele fez. Então eu creio que ainda tem muitos mortos para ressuscitar. Ainda tem muitas enfermidades para ser curadas. Ainda tem muitos lares para ser restaurados. Ainda tem muitos perdidos para ser alcançados. Você crê nisso? Se você crê, se coloque de pé. Você que está nos assistindo, eu também te convido a participar disso. Não como um ato religioso. Porque a religiosidade, ela não agrada o coração de Deus. Mas eu te convido a se posicionar como servo de Deus. Como homem e mulher de Deus. Que não perde oportunidade de mover o coração de Deus. Bom, vai funcionar assim. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração, nós vamos clamar por nós. Nós vamos pedir para que o Senhor desperte em nós um coração que agrada a Ele. Um coração cheio de fé. Um coração que é firmado no Senhor. Um coração de Jairo. Humilde em reconhecer que Jesus poderia fazer algo na vida dele, na família dele. E quando nós levantarmos esse clamor pela nossa vida, nós vamos pedir para que o Senhor nos cure no mais profundo. Nos cure até mesmo de feridas que nós nem sabemos que temos. Mas que mesmo ocultas, elas têm acabado com a fé. Elas têm nos impedido de crer em Jesus. Uma oração de rendição como Jairo. De se render a Jesus. E deixar que Ele reine no nosso coração. E a segunda oração, eu creio que nessa primeira oração, querido, muito o Senhor vai derramar. Porque Ele diz que quando nós buscamos, quando nós clamamos, Ele dá, Ele faz. Então nós vamos sentir o mover do Espírito Santo tocar nos nossos corações, nos avivar nessa noite, despertar a fé que estava dormente no nosso coração. E depois, nós vamos nos levantar como um exército. E nós vamos clamar pelos doentes que se chegarão até nós. Nós vamos clamar pelas pessoas que estão em um hospital. Nós vamos clamar por uma pessoa que está na rua. Nós vamos clamar por pessoas que estão doentes, pessoas que tentaram suicídios.
pessoas que estão vivas, mas que estão mortas por dentro. Para que o Senhor nos leve até estes, para que a presença do Senhor alcance estes, e que Jesus mude a vida deles, que Jesus traga vida onde havia morte, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro igual ao nosso Deus, só Jesus reinará, só Jesus irá vir nos buscar. Esse é o tempo, igreja, esse é o tempo. Você está disposto? Olha, nessa primeira oração, se você quiser chorar, você pode chorar. Se você quiser se prostrar, você pode se prostrar. Se você quiser ficar de pé, você fique de pé. Você fique à vontade nessa primeira oração, porque é você e Deus. Mas na segunda oração, nós vamos ficar de pé, para declarar no reino espiritual, que nós somos um exército de pé. Que nós estamos prontos. E que nós não estamos olhando mais o que vem à nossa direita, à nossa esquerda, mas os nossos olhos estão fixados em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém. Amém. Se os diáconos quiser apagar a luz, pode apagar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos orar nessa noite, Senhor. Orar por nós. Senhor, nos dá um coração igual de Jairo. Um coração que se achega no Senhor, reconhecendo que só o Senhor tem o controle da nossa vida. Só o Senhor pode mudar a nossa história. Só o Senhor pode nos curar das feridas mais profundas, das feridas ocultas. Só o Senhor pode trazer o avivamento no nosso coração, Senhor. Senhor, nos levanta nesta noite. Quantos de nós, Senhor, estamos aqui ou em casa assistindo? Estamos de pé, mas estamos caídos. O Senhor é um Deus que nos assiste. Nós podemos esconder a verdade de todos, mas do Senhor nós não escondemos. Então nos encontre nessa noite, Senhor. Nos encontre nessa noite, Senhor, e nos cure. Aviva a fé no nosso coração, Senhor, a fé em Ti. O desejo de crer no Senhor, o desejo de crer na Tua palavra, o desejo de acreditar na Tua vontade soberana nossa. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua soberania. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Senhor, não nos deixe olhar. Não nos deixe olhar para a multidão. Não nos deixe olhar para as coisas deste mundo. Não nos deixe olhar para pessoas. Não nos deixe olhar, Senhor, ao nosso redor, mas que os nossos olhos estejam firmados no Senhor. Quantos são decepcionados, Senhor, e se afastam do Senhor? Deixam que a fé seja abalada por coisas e pessoas, mas nessa noite, Senhor, nós não queremos isso, nós não queremos isso, nós queremos a Tua presença em nós. Nós queremos crer que o Senhor pode todas as coisas. Nós queremos crer na Sua soberana vontade. Nós queremos crer na Tua fidelidade, Senhor. Nós queremos crer no Senhor. Nós queremos crer no Teu amor, Senhor. Nós queremos manifestar a fé que Te agrada. Nós queremos fazer obras maiores, Senhor. Obras maiores, alcançar vidas, gerar salvação. Em nome de Jesus, libertação, cura, vem sobre nós, Senhor, vem sobre a Tua igreja, nos faz ser uma igreja sarada, uma igreja curada, Senhor, uma igreja que manifesta a fé que Te agrada. Senhor, se há aqui no meio de nós pessoas enfermas, seja por uma doença física, seja uma doença emocional, seja espiritual, Senhor, nos cura nessa noite, começa a nos libertar nessa noite, Senhor.
nos coloque de pé para avançarmos, para irmos, Senhor, irmos na fé que te agrada, irmos no teu caminho, irmos na tua verdade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, passeia em cada banco, toque em cada vida que está aqui dentro, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Se tem alguém aqui desanimado, traga ânimo. Se tem alguém aqui com medo, que esse medo vá embora agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui fraco, traga a tua força, Senhor. Renova as tuas forças, Senhor. Pai, se tem alguém doente no nosso meio, traz a cura, traz o bálsamo do céu, Senhor. Se há divisão no nosso meio, Senhor, que a tua unidade reine, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja empatia no nosso coração, que haja temor, que haja obediência, que haja submissão, que haja rendição, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por nos assistir e por insistir em nós, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos levantar como um exército. E nós vamos clamar. Clamar pelo outro, por pessoas que nos pedem oração, por pessoas que não nos pedem oração, mas que o Senhor sabe que essas pessoas estão caídas ainda. Nós vamos nos levantar, igreja, como um exército, e nós vamos clamar. Nós vamos manifestar essa fé que foi avivada no nosso coração nessa noite. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos falar em línguas, nós vamos manifestar a glória do Senhor neste lugar, porque a presença do Senhor é real, e muito o Senhor fará em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Então por isso, igreja, eu te convido nessa noite a clamar. Aclamar pela sua casa, aclamar pelo seu vizinho, aclamar pela essa nação, aclamar pelas nações a qual o Senhor nos levará, para clamar, Senhor, por esse Brasil que tem sofrido, o mundo tem sofrido por causa dessa pandemia, pessoas têm morrido, mas nós vamos clamar para que o basta, para que o espírito da morte recue, para aqueles que o Senhor ainda vai fazer, que o Senhor faça, que a vontade de Deus se cumpra, que todo principado e potestade que tem se levantado para oprimir a nação, para oprimir o governo, para oprimir vidas, adolescentes, jovens, crianças, que esse espírito maligno recue, espírito de enfermidade, que tem trazido enfermidade físicas, emocionais e espirituais dentro da igreja, recue em nome de Jesus, e que só a vontade de Deus, só a presença de Deus seja real no meio de nós, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor, porque nós queremos manifestar a fé, Senhor, a fé que agrada o teu coração, a fé que move o teu coração, Senhor. E nós queremos clamar pelas pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão em uma UTI, Senhor, respirando por aparelho, Senhor, que o teu Espírito Santo possa passear em cada hospital, Senhor, possa tocar, que os médicos vejam o sobrenatural do Senhor agindo em hospitais, em clínicas. Senhor, começa a curar, começa a levantar, Senhor, aqueles que estão desenganados por médicos, que não tem mais esperança. Começa a tocar, Senhor, começa a tocar, trazer vida no lugar de morte, Senhor. Traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, rendição, que as pessoas se rendam ao Senhor, que elas entendam o verdadeiro propósito a qual elas foi chamadas, né, para viver nessa terra, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, assim como o Senhor levantou aquela menina que já estava morta. Levanta, Senhor, uma geração eleita, uma geração separada. Levanta, Senhor, oh Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela nossa cidade. Grande tem sido o índice, Senhor Jesus, de suicídio. Nós
declaramos, Senhor, que haverá vida nessa cidade. Haverá vida nessa cidade, Senhor. Não mais suicídio. Não mais suicídio, que esse principado, essa potestade que tem agido nessa cidade, Senhor, recue agora. Em nome de Jesus. Pai, alcança todas as pessoas que desejam se matar, pessoas que têm, Senhor, esse espírito de suicídio, que o Senhor alcance elas aonde elas estiver, que o espírito de vida sopre sobre elas, espírito de vida, não mais de morte, Senhor. São João da Boa Vista não será marcada com um índice de mortalidade grande por suicídio, mas será marcada por uma cidade de milagres, uma cidade de rendição, de um povo que se rende ao Senhor dos Senhores, ao grande Rei Jesus. Pai, alcança a nossa nação, Senhor. Principados que têm reinado, Senhor, no nosso governo, que sejam derrubados em nome de Jesus, e que só o Senhor possa reinar, que toda lei, Senhor, que vai contra as tuas leis, sejam quebradas, sejam anuladas, e que só o teu padrão seja estabelecido na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Levante homens e mulheres que não renunciam à tua verdade, que não renunciam à tua palavra, mas que permanecem, Senhor, permanecem na verdade, e vivem pela verdade, Senhor. Pai, cura a tua igreja, cura a tua noiva, Senhor. Pessoas que estão vivas, mas que estão mortas na fé, porque foram frustradas, porque foram decepcionadas, ou porque se magoaram, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então encontre e levante-os nessa noite, Senhor. Nos faça um povo sarado, nos faça uma igreja sarada, Senhor, que a nossa nação seja sarada, Senhor. Nos leve até os cativos, para libertar os cativos, libertar os enfermos, Senhor. Nos leve, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença seja real em nós, real através de nós, que o grande mover do Senhor aconteça, vidas sejam avivadas, vidas sejam levantadas para a glória do Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós declaramos um novo tempo, não mais um povo dormente, mas um povo avivado. Não mais morte, mas vida, e vida em abundância, para a honra e para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor, queridos. Vamos louvar o Senhor.